Gosto de morar no Meia. Aqui tem tudo pertinho da minha casa. Aqui é bom. Aqui tem muito trabalho, que eu gosto de trabalho. Eu acho que o Meia é um bairro em crescente, né? Apesar de ficar das ruas estarem sempre muito cheias, isso é de certa forma positivo. Há 15 anos que eu moro aqui, o comércio é bom daqui. Eu sempre estudei no Meia, eu acho que tem bastante opção. Tem bastante colégio aqui no Meia, eu acho que até tem muito colégio no Meia. Faculdade também. O Meia é bem diverso, eu acho. Como eu moro aqui desde sempre, eu criei vínculos e laços e uma relação de afetividade mesmo com o local, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse lugar. Você sabe, eu sou do Meia. Não preciso da cidade pra viver, pois o Meia tá com tudo, pode crer. Se você não acredita, por favor vai ver. Você sabe, eu sou do Meia. Não preciso da cidade pra viver, pois o Meia tá com tudo, pode crer. Se você não acredita. O Meia ele era uma região de fazendas. O Meia ele englobou uma dezena de engenhos. A gente tem aí a região do Engenho Velho, Engenho Novo, Real Engenho, que hoje é Realengo. Temos a região do Engenho Dentro. Então, tudo isso era um monte de fazendas da época do Brasil Império e anterior ao Brasil Império, da época do próprio Brasil colonial. Essa região toda que a gente chama hoje de Zona Norte, ou de subúrbio, de uma maneira meio pejorativa, eram as regiões dessas fazendas que, com a expulsão dos jesuítas, teve uma época de despotismo ilustrado, né, no qual o Marquês de Pombal, importante nobre da corte portuguesa, ele decidiu expulsar os jesuítas do Brasil, né? E os jesuítas tinham alguns problemas com a escravidão indígena, então em 1759 eles foram expulsos e essas fazendas jesuítas elas passaram para a posse do governo. Já na época imperial, Dom Pedro II decidiu entregar essas terras a uma família, a família Meyer, que era descendente de austríacos, germânicos e portugueses. A casa portuguesa tinha uma grande relação com a casa austríaca nessa época, os Habsburgo e os Bragança. A família Meyer recebe essas terras e aí vai dividi-las nas suas fazendas. O camarista Meyer, que dá o nome de uma favela aqui no Rio, que é no Meyer, ele era um cara que visitava as câmaras imperiais, visitava a Câmara dos Senadores, onde fica a Alerj hoje no Rio de Janeiro. Não se tinha linha férrea até a segunda metade do século XIX, foi quando a linha férrea e a segunda Revolução Industrial expandiram isso para o mundo inteiro. Então, de fazenda, a gente vai passar para uma urbanização a partir da primeira metade do século XX, por aí. Eu sou moradora do Meia, já tem 10 anos. E, assim, uma das apostas que sempre fizeram em relação à minha moradia aqui é que eu não iria me adaptar. Eu fui criada em Botafogo, Zona Sul, e muito pelo contrário. Eu adorei o bairro é maravilhoso. Percebo que a mídia tem particularmente algum tipo de cisma, não só com o Meia, mas com a Zona Norte, né? Em que o que é registrado aqui na Zona Norte normalmente está ligado à violência. Isso é muito ruim, porque acaba distorcendo o bairro como ele realmente é. Então as pessoas às vezes deixam de vir aqui, a gente sabe que as pessoas têm medo, né? Que é lamentável. O cidadão carioca, por andar muito acuado, ele está se poupando de experiências. Por se poupar de experiências, vai ser muito difícil ele saber, né, a quantas anda o Meyer e o que é bem o Meyer. O olhar que se constrói, principalmente historicamente pela mídia, é um olhar de um Meyer que é muito assalto, que é muito perigoso, que tem comboio de bandido passando. Quando eu falo para os outros amigos que não moram ou não conhecem o Meyer, ah, eu moro no Meia. Nossa, mas lá é perigoso, né? Cara, lá é perigoso normal, sabe? É triste falar perigoso normal, mas pro Rio de Janeiro é perigoso normal. Então, não tem como a gente falar que subúrbio é a mesma coisa que a Zona Sul. Claro que não. Subúrbio é a mesma coisa que a zona mais abastada da cidade. Claro que não. Subúrbio não é só um local que é sujeito de crime. O programa Vai Que Cola tem uma ideia muito boa. Teve uma ideia muito boa nas suas primeiras temporadas. Quem colaborou muito com o estereótipo do Meia de ser um lugar ruim e tal foi o Paulo Gustavo, né? Com o personagem, pelo personagem dele.
E, assim, de certa maneira, eu diria que de uma forma debochada, até engraçada, falava mal do Meyer. Sabe qual é o problema de acordar no Meyer? O Meyer. Porque se você acorda numa Paris, você acorda onde? Numa Paris, entendeu? Aí você desce na padaria pra comprar uma baguete, você posta, marca a localização, ó, neguinho, ó, curte você, ó, até o fim. Aqui no Meyer você desce pra comprar um pão à chapa, na padaria você marca Meyer, você perde um K. Pegar meu jornal aqui, tem mais o que fazer, sabia? Porra, aqui, tem que abaixar. Lá no Meia, quando eu moro no Leblon, não tinha isso. Abriu a porta, o porteiro já tava assim, ó, desesperado pra eu pegar um jornal. As pessoas, quando se tornam famosas, elas têm que se mudar para bairros que condizam com sua nova condição, né? De vida, de entrosamento social, enfim. E aqui no Meia não é diferente. Quem já foi famoso e já morou por aqui, por exemplo, lá perto da minha casa, eu sei que o DJ Malboro tinha uma casa. Eu me lembro da atriz Samara Filippo, que também era daqui. A Adriana Esteves, que foi criada no bairro. Thaís Araújo, viveu parte da infância, assim. Tem também o João Nogueira. A gente não pode esquecer, o João Nogueira hoje é o nome do Imperator, onde era a antiga Casa de Espetáculos, é o Centro Cultural João Nogueira, compositor de blocos carnavalescos aqui do Meyer, o escritor Milor Fernandes, que nos enriquece com muito humor, muita alegria com as crônicas. E a mais famosa é a Fátima Bernardes, que tem a formação dela de dança todo pelo Centro de Dança Rio, que fica ali numa rua transversal de Dias da Cruz, e que ela foi professora lá, inclusive. O Meia Presente é um projeto, uma iniciativa do governo do estado, né, implantada através de uma parceria com ente privado que é a FEComércio, Sesc, Senac. Eles fazem a parte do patrocínio e o estado executa a parte da operação. Nós tivemos um êxito muito grande desde a implantação da operação. Nós temos 2 anos e meio no Meia, conseguimos reduzir vários índices de criminalidade, como o índice de roubo, o índice de furto e o índice de letalidade violenta. Desde a instalação da Operação Meia Presente, em 2 anos e meio, no horário que compreende a operação de 6h30 até as 10 horas da noite, não tivemos nenhuma letalidade violenta, né? Tivemos redução em todos esses índices. Prendemos 137, até o dia de hoje, 137 pessoas procuradas pela Justiça, com mandado de prisão em aberto, fugitivos da Justiça. E atuamos basicamente com 2 policiais e um agente civil que faz a filmagem das abordagens para ter a publicidade, para ter toda a transparência possível da operação. Eu não acho o bairro mais seguro do mundo, mas também não acho o bairro mais perigoso do mundo. A gente está vivendo uma época que acho que qualquer lugar está meio inseguro, sabe? Nossa Associação de Moradores do Meia é uma entidade sem fins lucrativos, né? Mas, por exemplo, os diretores pagam mensalidade e nós nos reunimos com os moradores uma vez por mês, mas recebemos muitas reivindicações online, né? Através das redes sociais, através de e-mail. Então, a função de uma associação de moradores é melhorar a qualidade de vida da população do bairro que reside, levando as demandas da população. No caso do Meia, é um bairro urbanizado, então nós temos que fazer o quê? Pedir a manutenção, uma boa limpeza, uma poda de árvore constante, ruas asfaltadas, calçadas inteiras em condições da população, principalmente a idosa que cresceu muito na nossa região, andar nas calçadas. Então, nós reivindicamos de acordo com o órgão responsável. Se for municipal, órgão público municipal, se for estadual, órgão público estadual. Nos reunimos com eles. Então a gente também faz reunião periódica com as autoridades. Também, por exemplo, quando teve o latrocínio ali na Paulo Silva Araújo, que tem uns 3, 4 meses, um assalto que resultou em morte, que é latrocínio. Nós fizemos uma passeata num sábado na Dias da Cruz, cobrando mais segurança. Depois dessa passeata realmente melhorou a segurança na nossa região. Então nós temos lutas as mais variadas de acordo com os interesses da população e pela melhora de vida da população. O conceito de subúrbio ele é até pouco debatido na área de história. A gente nem
questiona muito isso, caso não seja uma matéria mais voltada. Mas, por exemplo, tem um livro interessante do Maurício de Abreu chamado Evolução Urbana do Rio de Janeiro. Nesse livro ele mostra como que as áreas de subúrbio se construíram a partir de uma opção, não sei se é a melhor palavra, mas uma opção produtiva do Rio. O Meier, ele era uma área periférica do centro da cidade. Então, o Meier, ele é o acesso, ele é o primeiro grande centro de acessos e de transportes e de serviços depois da Tijuca /Centro /Zona Sul. Não tem metrô. Adoraria um metrô aqui. Seria ótimo o metrô não ter que ficar, o quê? No trânsito. O Meier, ele é aquilo que mais genuíno ou puramente falando podemos ter no Rio de Janeiro de subúrbio. Mas subúrbio não pode ser considerado uma palavra só ruim, né? O subúrbio, ele fala muito a muitas pessoas que moram no subúrbio. É uma visão, se a gente falasse só no Rio de Janeiro, uma visão meio Zona Sul, né? Uma visão meio caricata do subúrbio. O subúrbio aparece na novela como a senhora fofoqueira que bate com um rolo de massa na mão. Ela como uma menina barraqueira que quer arranjar um namorado. Bando de suburbano cafona, pobre! Quero distância de pobre, de pobreza pega! O subúrbio não é isso. O subúrbio também é uma área de potência, é uma área de criação cultural, é uma área como qualquer outra. O Somer é um portal de notícias que também tem uma força bastante grande nas redes sociais. A nossa pauta é específica: eventos, entretenimento, cultura, serviços, tudo que agregue, que seja positivo no bairro. Então, quando a gente criou a página nas redes sociais, a gente começou a falar muito sobre o bairro, do que ele tinha de melhor, qual era a personalidade dele. Era uma coisa que as pessoas não tinham muito essa cultura. Então, a gente está prestes a lançar uma novidade aqui no bairro, trazer a nossa marca junto com os estabelecimentos, oferecer descontos para os moradores. O aplicativo foi a nossa primeira ideia, só que a gente não botou para frente. A gente preferiu iniciar com o portal, com as notícias e tudo, e essa ideia foi amadurecendo. Chegou um momento que a gente viu a necessidade pela demanda e também pela procura dos estabelecimentos anunciarem e também da demanda das pessoas quererem saber o que acontece no bairro e se interessarem muito pelas vantagens, sempre quando tem algum benefício dado para o morador, eles se interessam bastante. A gente viu que chegou a hora da gente montar um aplicativo também pela força e pela confiança que a gente já tem no bairro. É extremamente gratificante, né? E gratificante a gente poder contribuir um pouquinho com isso. Tive a ideia de criar a página a partir do momento que estava tendo um boom de várias páginas com o sobrenome da depressão. Eu pensei assim, por que não fazer uma página voltada para o meio onde eu moro até agora? E foi nisso que surgiu a ideia inicialmente do que seria o Meier da depressão. Eu nunca imaginava que a página ia ter uma proporção de curtidas enorme. A página informa as publicações engraçadas sobre certos temas da região, fala de casos absurdos, de casos tristes. É tudo como se fosse um jornalismo de bairro, literalmente, por assim dizer. Tem certos assuntos que a mídia tradicional não aborda. Citando o exemplo do RJTV, do Balanço Geral da Rede Record. Por isso que o pessoal pegou mais simpatia pela página. Sempre quer falar alguma coisa, se acontece algum tiroteio, de repente alguma ação de beneficência para a comunidade. O Meier todo é marcante para mim. Acho que a minha infância inteira e as primeiras bobagens e as primeiras alegrias que eu tive foram no Meier. Então, assim, o Leão do Meier para mim é uma grande referência de diversão, de ter passado bons momentos ali. O coreto do Jardim do Meier é marcante para mim. O viaduto do Meier, quando eu fugi da escola e eu tive que passar por ele porque eu não sabia que tinha passarela de seres humanos, me marcou também bastante. A Dias da Cruz me marcou bastante, é um lugar de serviços muito importante. Eu acho que o Meier, ele me deixa muito feliz quando eu vejo que aqui existe um polo de comércio de rua muito forte. O projeto Shopping do Meier foi um dos projetos pioneiros aqui de consumo no Brasil, foi o primeiro shopping da América Latina. Um shopping meio misturado com a rua. Assim como o Imperator, eu acho o Imperator incrível porque ele é um cinema de rua. Para onde a gente tem cinema de rua fora da Zona Sul, no Rio de Janeiro, né? Então, cada vez mais fomentar esse tipo de coisa é criar uma cidade nova, é preciso ocupar os espaços, é preciso estar neles para que haja menos violência, para que haja menos problemas, para que haja menos depredação. Quanto mais gente vai, mais aquilo se cuida. Eu frequento muito o Baixo Meier, mas agora eu tô frequentando mais o Alto Meier. Eu acho que os barzinhos lá são mais legais, tem mais variedade pra mim, porque eu sou vegetariana. Restaurantes vegetarianos, é o que falta, Meier, é o que falta, além do metrô. Não, brincadeiras à parte, eu acho que
São esses lugares que eu mais frequento, Alto Meia, Baixo Meia, Imperato. O Meia é um bairro da Zona Norte, do subúrbio, mas ele tem a sua identidade, tem a sua característica. Você consegue reconhecer aquela pessoa quando é do Meia. Quando você está em outro lugar e você encontra alguém do Meia, você se identifica, você se sente mais à vontade, se sente mais confortável. O Meia era um bairro muito bom de se morar. Hoje eu não troco o Meia por nada. O Meia ele pode ser um coração dessa Zona Norte. O Meia sempre foi o maioral, é a capital dos subúrbios da Central. Tá pensando o quê? O Meia já deu muita gente boa. O Hélio, o Milô, o Agripino, o Guará. Conhece o Guará? Ô, Jerico, batei a fotografia lá no Compadre Calô pra fazer a reportagem. Já tá tudo armado. Como é que é, Malandro Éder? Ô, lugar bom de criar uma ré com esse Meia. Vitamina, tá tudo certo aí, compadre? Mete bronca na flauta aí, Jorginho. Jorginho também é lá do Meia.